Seu Luizinho, tudo bem? Tudo bom. Estou aqui com o Luizinho Oliveira, profissional de mais de 40 longas, acho que mais de 50 longas, e aqui do ZingoCast número 6. Seu Luizinho, fala um pouco, pra gente começar, seu Luizinho, onde o senhor nasceu, quando que o senhor nasceu, o que os pais do senhor faziam? Eu nasci numa fazenda aí, no município de Rancharia. Registrado em Rancharia, morei em Rancharia e depois, na pré-adolescência, fui para o Paraná. Fiquei lá até os 17 anos, voltei para Rancharia, no Presidente Prudente. Aham. Aí, Presidente Prudente, trabalhando em concessionária, né, aprendendo mecânica. Aí vim para São Paulo para trabalhar na Volkswagen do Brasil, né? Aí fiquei lá na fábrica do Brasil, acho que 2 anos só. Aí eu já comecei a me apaixonar pelas câmeras quando eu vi a equipe que foi fazer o comercial do SP2, né, do SP2 na fábrica. Aí já comecei a ficar, pô, interessante, né, esse cara trabalhar com isso daí e ver o resultado, né? E tal, vai indo, sair, decepção, né? Não queria ficar mais lá. Aí, nesse intervalo, fui trabalhar motorista de táxi. Aí, trabalhando no táxi, aí foi onde eu conheci o Mojica, o Zé do Caixão. Aí ele contando, tinha escola e tal, tudo, eu fiquei alucinado. Falei, mas eu tenho capacidade e tal? Pô, qualquer um, é só estudar. Falei, então vambora. Aí fiquei lá com ele e as coisas eram meio devagar, né? Mas você aprende alguma coisa e as oportunidades às vezes não vinha. Não vinha porque os cabeças ele pegava aqui da boca do lixo, né? Da boca do cinema. Então ele pegava os cabeças e você não tinha muita oportunidade. E o Jorge Attila, ele gostava muito de mim, então ele me ensinou muito. E eu me destaquei em foco, né? Assistente de câmera, fazer foco. E fui indo. Aí eu tive o primeiro contrato com Kleber Afonso. Fazer o Conto do Vigário. Foi o meu primeiro contrato ganhando. Aí, nossa, aquilo lá foi, pô, pra mim foi uma maravilha, né? Aí eu me dediquei, eu falei, se tem bom assistente de câmera aqui no Brasil, eu vou ser um deles. Pode ter igual a mim, mas melhor não vai ter. Né? Aí eu peguei essa meta, aí me dediquei. Eu pegava a ponta de filme, né, que sobrava, eu pedia para os produtores e tal. Eu bancava, mandava revelar, via, estudava, porque hoje em dia tem tudo, né? Sim. Na época não tinha. Então eu pesquisava, né, cada lente, a profundidade de foco, de acordo com o diafragma e tal, tudo, para saber trabalhar isso. Aí dominava, aí aprendi que dominava tudo. E foi aí que todo filme terminava um, já estava contratado para o outro de imediato. Às vezes eu estava filmando um, na última semana já era contratado para outro. E foi assim, fomos fazendo filme aí e passei por a maioria das funções técnicas em cinema, né? Foquista, assistente de câmera, diretor de fotografia. Fotografou. Dirigi com parceria com a Adalto, né? Isso. E foi indo até aposentar, né? Os últimos 9, 10 anos, eu fiquei como técnico da Panavision aqui na América Latina, no Brasil. Então fui para lá fazer treinamento em Los Angeles e fiquei aqui fazendo representante técnico da Panavision. Manutenção, tal, tudo, cuidando do equipamento deles aqui, até aposentar. Aí aposentei hoje, aí é só sossego. Tranquilidade. Os pais do senhor trabalhavam na roça, era isso? Desculpa, Bruno. Meus pais trabalhavam, tinha lavoura, plantação de algodão, né? Plantação de algodão e tal, e a gente criado ali em fazenda. O senhor é de que ano? Desculpa se eu perguntar. O senhor nasceu em que ano? Eu nasci em 1952. 52. 3 de agosto de 1952. 52. E aí o senhor, então, o senhor trabalhava mais com automóvel, né? O senhor trabalhou na fábrica lá da Volkswagen. Onde ficava essa fábrica? Aqui no Ipiranga? São Bernardo, tá. A fábrica ficava em São Bernardo do Campo. E que eu comecei em rancharia, né? Mecânico, já comecei em concessionária. Comecei o seguinte, ajudante
limpar chão quando os mecânicos derramavam Sim, óleo, sim, tal sim. todo. E via os mecânicos desmontar um motor e um monte de peça fazer o carro andar, né? Aquilo lá, pô, ficou na minha cabeça. Eu falei, pô, se o homem tem capacidade disso, aí eu vou aprender. Aham. E aprendi e fiquei um dos grandes montadores de motor, né? Ajustador Aham. mecânico assim, de motores assim. Então, para mim, motocicleta, diesel, a gasolina, álcool, para mim qualquer tipo de motor é uma Aham. diversão para mim, para montar. E aí, quando o Mojica te chamou, o senhor o senhor, onde que era o ponto do senhor, mais ou menos? Era perto do estúdio dele? Era. No estúdio dele. Então eu trabalhava, né? Mas Uhum. na época era frota. Uhum. Eu trabalhava com táxi. Para mim ter tempo de acompanhar as filmagens, com táxi eu não conseguia pagar a diária. Aí eu Uhum. entreguei o táxi. Aí não recebia dele porque não era profissional, Aham. né? Não era profissional. Aí ele deixava eu dormir dentro dos estúdios lá. Então eu Uhum. ficava lá, tinha uma salinha lá, eu dormi lá e fiquei lá. Ele me deu a oportunidade de ficar ali no estúdio e trabalhando. Só que o seguinte, ele não pagava salário, mas também não deixava. Ele dava roupa, dava alimentação. E tinha um canto para mim dormir lá, e eu tinha oportunidade de 24 horas por dia eu estava Viveu o aprendendo. cinema, né? Aprendendo Ah. cinema com ele, conversava muito com ele, com o Jorge Attili, Sim, e sim. tal. E fui indo, foi onde eu me destaquei no Mojica, eu e o Rafael, o chefe da eletricista, Sim, sim, sim. porque nós se dedicamos a isso. Aí o Mojica via que a gente pô, não estava ali para né, Pra roubar, pra para aparecer. roubar não tinha muito o que roubar ali dentro, né? Não tinha muito. Mas o Mojica começou a pegar confiança em nós, né? Eu, o Rafael, tal, tudo. Então deixa aí que os meninos é esforçado. E tudo que ele pedia para nós, vamos supor, de coisa de produção para filmar, a gente corria atrás, a gente sabia tal, pô, e ia atrás e resolvia. Né? A ajuda não era a nossa função, mas pré-filmagem, antes da filmagem. Uhum. Um dia ele chegou para mim, né, e chegou para mim, eu acho que mais dois rapazes lá, falou, pô, eu preciso filmar a cena dos morcegos amanhã. Uhum. Aí ele não pediu, ele falou, vocês saem aí e me veem aí, eu preciso de uns 10 morcegos. Pô, aqui eu fiquei na cabeça, pô, onde vou arrumar um morcego? Eu mal conhecia um morcego. Uhum. Aí nós tivemos informação, tal tudo, que embaixo aquelas pontes ali na estrada de Santos, na Serra, Uhum. tinha uma favela, hoje em dia é uma vila, ali tinha muito morcego debaixo daquelas pontes. Aí nós pegamos o Fusca velho lá e fomos para lá. Ficamos lá a noite inteira. Porra, botamos uma rede lá, rapaz, o que pegava de morcego. Um monte de morcego, que o morcego batia na gente, tanto morcego. Falou, porra, Mojica vai filmar à vontade, né? Aí trancamos os morcegos numa gaiola, enchemos a gaiola de morcego. Uhum. E botamos dentro do carro e veio embora para São Paulo, porra. Na hora que nós chegamos no estúdio, olha lá, porra, tem uns 30 morcegos, gaiola grande, cheia, né, de morcego. Eu acho que tinha uns 8, 10 vivos, o resto tudo morto. Ixi. Tudo morto. Aí, puta, nós ficamos apavorados e contamos pro Mojica, quantos tem? Quantos tem? Ele fala assim, quantos tem? Quantos tem? Tem 10. A gente faz 20 na filmagem com eles, aí tudo bem. Aí chega a noite, ele começa a enrolar, que só eles, o Mojica só pegava no tranco depois das 10 da noite, né? Igual o Walter Cury. Aí às 10 da noite, e depois da tarde, da noite, no filme, e os morcegos lá guardados, a gente sabe que tem 10, né? Aí ele falou, não, vamos filmar lá, preparar coisa do morcego lá. Aí preparou lá para filmar os morcegos, fomos lá pegar os morcegos tudo morto. Todos? Pô, todo. Todo. Mas o Mojica ficou bravo. Falaram, porra, mas a filmagem era para dar 5, porra, da tarde, porra, né? Os morcegos morreram, a gente não tem culpa. Não, aí ele falou, aí ele bateu na minha costa, não tem problema, a gente faz esse morcego reviver. Aí botaram fio de nylon nas asas do morcego e tal, tudo. Aí um outro rapaz veio depois, trouxe mais morcego, não, substituiu por rato. O morcego botava a asinha e fazia eles voar. Aí botaram o rato, o morcego e o rato.
Aí o rato ficava em cima de uma areia, mas por baixo tinha arame de choque, né? Aí quando ele falava, não sei o texto que ele falava, ele botava aquelas ruas, aí os morcegos tudo morria, tomavam um tranco, um choque, morria tudo, né? Aí essa cena tá no filme, o morcego, né? Tudo de asinha aberta, não voava, mas tava lá. Dá para enganar bem. O senhor, então, abandonou o táxi para trabalhar em cinema, mas o senhor queria ser ator no começo ou queria... Não, no começo ator, né? Queria ser galã, não sei. Não fazia ideia. Depois que eu percebi que o seguinte, eu falei... quando eu vi a primeira filmagem, eu fui para ator, né? Figurante, né? Trabalhar de figurante. Para mim era ator, eu não conhecia nada. Aí eu fui ver o filme, cadê? Eu não via eu, uma lente de 18, uma 25, tudo aberto, no meio de uma multidão de gente, de figuração, eu não me via, né? Aí, vai filmando, aí eu percebi que quem fazia cinema era 3 pessoas que estavam atrás da câmera. Era o diretor, o fotógrafo, o assistente de câmera. Tinha mais, né? Continuista, tal. Sim. Eu falei, os caras que conhecem mesmo, esses aí. Aí eu falei, o segredo é conhecer tudo de câmera. E aí eu aprendi toda a técnica. E o primeiro longa do senhor foi A Estranha Hospedaria ou foi o outro do Mojica? O primeiro assim, acompanhando cinema mesmo, assim, tendo contato com o cinema, foi o filme do Massaíne dirigido por Mojica. Sim. Exorcismo Negro. Exorcismo Negro, sim. Exorcismo Negro. Aí daí, eu acho que em 73, isso, exatamente. Aí... O senhor foi figurante no Exorcismo Negro? Direto, assim, com a produção. Sim. Aí eu sempre vendo aquilo lá, né? Eu falei, não, os caras que conhecem de cinema é esses aí. Aí, então, vou aprender. Aí o primeiro contrato mesmo como profissional foi em início de 76, final de 75 para 76. Foi o Conto do Vigário do Kleber Afonso. Do Kleber Afonso. Mas o senhor ficou, acho que 2 anos morando lá com o Mojica, né? No estúdio, é isso? Uns 2 anos. E dormia no caixão, não tinha uma história assim? Na época do frio, não tinha cobertor, não tinha nada. Porque a única coisa que esquentava era o caixão. Dormia dentro do caixão. Então era assim que eu lembro, assim, na minha época, não sei se outros dormiam, mas quem dormiu na época do frio lá era eu. Eu dormia dentro do caixão, a noite fria, caramba, todo mundo passava frio lá, que não tinha blusa suficiente e tal, tudo, eu ficava no quentinho lá dentro. E o senhor entrou com o Mojica na mesma época do Rafael Bastos e do Geraldão, mais ou menos, na mesma época, né? Na mesma época, que era parceirão junto com o Mojica, que o Mojica tinha total confiança. Mas eu sempre fui mais tímido, né, de conversa. E o Geraldo era mais comunicativo. Expansivo. O Rafael. Então o Geraldo teve a primeira oportunidade de ser assistente de câmera com o Jorge Atilio. Foi o Zé Geraldo, o Geraldão. Sim. Ele era o assistente de câmera na Estranha Hospedaria, acho. Na hospedaria. Ele foi assistente de câmera, né? Então, eu sempre querendo, eu via ele desmontar uma câmera, eu ficava, caramba, como que o cara aprendeu tão rápido? Desmontar, montar e botar a câmera para funcionar, né? Então foi assim o meu primeiro contato. Qual câmera que era essa época? Era a Reflex? A R2C. Aquelas AR antigas. Inclusive eu tenho, até hoje deve estar aí aí, que eu ganhei dos americanos, que eles vieram fazer o filme e a câmera para acidente e deixaram comigo, né? Eu guardei uma só de recordação. E como que foi o primeiro... Aí o senhor, no Estranha Hospedaria, o senhor foi elétrica, foi isso? O senhor trabalhou de eletricista na Estranha Hospedaria? Que eu entrei? O senhor trabalhou de eletricista no Estranha Hospedaria? Colava no Rafael, o Rafael, eletricista e tal todo, porque era o que como que você ia para a câmera sem ter experiência? Não conseguia. Então você, através de eletricista, você estava em contato e vendo tudo, era a maneira de ir aprendendo até alguém ter confiança e deixar você fazer. Que foi os caras que me deram oportunidade, né? Foi o Mojica, o Chico Cavalcante. Sim. O Chico também andava ali, né? Francisco Cavalcante e tal, tudo.
Onde era esse estúdio do Mojica na época, o senhor lembra? Era na Moca, era no Ipiranga, era... Era ali no final da radial, ali junto com a Avenida do Estado ali. Sei. Na ponte ali, eu esqueço, Sim, sim. Barão de Jaguara. Ah, tá. Barão de Jaguara, onde tem o posto, o sobrado de... Sim. Sobrado E ali o senhor falou um pouco desse começo com o Mojica, o senhor foi, acho que, ganhando a confiança dele aos poucos, ele também é do senhor. Sim, ganhando aos poucos a confiança, mas não uma coisa forçada. Sim. Uma coisa para o seguinte, eu tinha a dificuldade por causa da minha timidez, então eu vim soltar a timidez agora, depois de 50 anos. Eu era tímido, eu não falava. Aham. Né? Aí foi indo, então como eu me comunicava pouco, mas o Mojica foi pegando confiança, né? Aí eu comecei a dirigir para ele, né? Para ficar os dois, que Sim. gostavam de jogar baralho, sair por aí para jantar, tá? Eu comecei a dirigir para ele e conversa ver e tal, aí ele foi pegando confiança. Né, a gente tinha uma confiança, eu conhecia tudo dele assim, a cabeça dele, ele era meio, né? Você ia fazer as coisas para ele, filmar, vamos lá, mas o que é, Mojica? Não sei, vamos lá. Monta a câmera e tal, tudo, aí ele coçava a barba tal, tomava um rabo de galo tal, tudo. Aí ele montava a cena, uma cena assim, do nada ele criava a cena. Uhum. Então era impressionante ele. Ele geralmente no começo dos filmes dele, ele não tinha um roteiro para seguir. Né? A Nilce, sim. Editora, que fazia o roteiro e passava para ele, cena tal, isso, aquilo, mas ele não seguia o roteiro. Então, no meio para seguir o roteiro, e ele criava cenas adicionais, tal, tudo que vinha na cabeça dele. E colava, ficava melhor. Bolava na hora. Uhum. Então, você pegava o roteiro que estava escrito com o filme que ele fez, não tinha nada a ver. Ele criava muito na hora. E o senhor falou um pouco do Mojica e o Attili, como que era trabalhar com o Attili, como que era ele como... Ele acho que foi meio professor do senhor, né? Foi, mas o Attili é o seguinte, como todo italiano, né? No começo me assustava, que eu achava que ele estava bravo comigo e ia me excluir de trabalhar em cinema tal todo. Aí você está aprendendo alguma coisa e você comete algum erro, pré-cena, né? Que na cena não podia errar. Se errasse, o negativo era caríssimo, a revelação. Você não podia errar. Então o Attili, ele corrigia isso antes de você cometer o erro. Ele corrigia, você tinha que estar atento, tal, tudo. Então ele falava, filho, vem cá. Aí a unhoca, aí ele batia na cabeça da gente que doía pra caramba. Até, batia mesmo? Batia com força mesmo, né? Vem cá, filho, tal, unhoca. Não é assim, filho, você tem que pensar, não é assim e tal. Então ele calmava, ele botava e a gente achava que ele era meio grosso, mas era uma maneira dele educar profissionalmente. Era a maneira dele. E ele formou bons profissionais. Sim. Que eu lembro, Zé Geraldo e o Rafael também. O Rafael. O Gauchinho também, né? O Gauchinho. Lá atrás, né? O Gauchinho é um pouco mais velho que o senhor. O Gauchinho, eu acho que o Oswaldo Caçador também foi ele. Sim. Né? E um monte de gente. Então ele era um fotógrafo que dava oportunidade. Dava porque, vamos supor, o Mojica não tinha orçamento para contratar um profissional aí na boca do cinema, né? Não tinha orçamento para contratar, e também dar oportunidade, que era o dom do Mojica, era dar oportunidade a quem para quem estava começando. Então não era muito a economia às vezes, mas porque o Mojica gostava de dar oportunidade, de formar profissionais. E aí o Attili, conhecendo os dois, tinha um bom entrosamento e formou um monte de profissional por aí. E o relacionamento deles, como que era no set, Mojica com o Attili? Era... Excelente. Excelente. De amizade fora da câmera estar rodando, assim, puta amizade e tal, tudo. Confiança total que ele tinha em mim.
Tal, e os profissionais que ele tinha preparado, ele tinha uma puta confiança, né? E deixava você aprender. Deixava. Só na hora para valer, o seguinte, ele ainda dava instruções. É assim, tá bom, ele tocou, ele não visou. E algum ensaio, aí ele dava um toque, ó, melhor aqui, melhor ali e tal, tudo, e você rodava e era para valer. Então, foi um grande professor, ele. E ele o que ele exigia no assistente de câmera, o Attili? O que ele exigia do assistente de câmera, normalmente? O que ele exigia? Montar a câmera... Não. O que ele exigia é o seguinte, ó, você quer ser um profissional, é o seguinte, atrás das câmeras, como na época era cinema mudo, né, então tinha muito conversa aqui atrás das câmeras. Eletricista, continuista, produção, Sim. atores, tal, tudo, muita conversa. Ele fala, desliga a atenção aqui, pensa na cena, você e o ator, o objeto a ser filmado. Esquece do som aqui. O que está acontecendo aqui atrás. Não presta atenção em nada, só aqui, no que vai ser filmado. Então isso para mim foi um grande aprendizado, que isso foi na minha carreira inteirinha. O que acontecesse atrás, nada me chamava atenção. Só a cena. Porque não tinha ação direto, né? Focando isso o principal para você ter um bom resultado. Porque não tinha ação direto, né? Só o Mazzaropi, né? Dessa época, só o Mazzaropi que tinha som direto. Né, que eu fiz um só, né, com ele. Nós vamos chegar lá. E o resto era tudo cinema mudo até o meado dos anos 80, né? De 85, por aí e tal. Começou em 82, mas forte mesmo foi de 85, 86 para cá que começou todo mundo fazer... Dublado. Não, desculpa, fazer som direto. Captação, som direto. E o Bugica, o senhor então passou uma época difícil até se firmar como técnico, né? Não, era difícil, mas para jovem tudo é diversão. Tudo é diversão. O cinema para mim é o seguinte, as produções para mim era, vamos supor, o meu local de trabalho, meu ganha-pão, mas também era minha diversão, você se divertia. Você se divertia quando acabava a filmagem, você viajava o país inteiro para todo lugar, as locações e tal, tudo. Você conhecia tudo, você tinha noção de conhecimento. Você ia filmar numa indústria, você conhecia, sabia como funcionava. Você ia filmar, vamos supor, numa fazenda, no curral com gado, produção de leite ou de carne, você tinha conhecimento. Então, o aprendizado, a faculdade de vida é muito grande para... muita coisa, né? Ramo. Você trabalha uma infinidade de coisas. E o senhor, como que o senhor chegou na profissão de assistente de câmera? Porque o que o senhor queria já era isso, ou o senhor queria fotografar quando o senhor se aproxima da câmera? Eu queria, toda a vida eu quis ser assistente de câmera, é o seguinte, porque é uma função muito técnica, você cuidar do equipamento, você saber o funcionamento se está correto. Na época você podia fazer algum outro tipo de manutenção, porque não tinha as oficinas técnicas que tem hoje em dia e tal, ou veio bem depois. Então você tinha que ter essa habilidade, né? E eu tinha essa habilidade. Então eu fazia bateria, as baterias não aguentavam muito, né? Eu montava a bateria, fazia um cabo e tal, e me virava. Então eu fui me destacando tecnicamente, mas na função seguinte, de fazer um bom foco, não errar o foco, né? Não errar o foco de jeito nenhum. Então isso eu tive, onde eu comprava e ganhava dos produtores ponta de negativo, revelava para trabalhar com profundidade. Profundidade de campo. Falar isso hoje, pô, né? Hoje, pô, tem tudo técnico, pô, né? Tinha a gente chamava do pai dos burros, né? Que era Sei, o Gaúcho tem esse livro. Mas tudo em inglês, eu não entendia nada. Né? E não era uma referência.
Então eu via os outros fazendo, né, trabalhando, eu via os profissionais trabalhando, e via o tempo de correção. O ator, quando ele se movimentava, ou um objeto, um animal, qualquer coisa, eu via o tempo que ele corrigia e tal. Você tem que ter um tempo para o foco, tá? Senão você ou atrasa ou adianta, né? O foco, ele começa a oscilar. Você tem que acompanhar continuamente, porque senão ele começa a oscilar, aí é horrível na tela. Muito feio. E o senhor trabalhou do Delírios de um Anormal, fez uns 4, 5 longas com o Mojica no começo, né? O Mojica, deixa eu lembrar, um pouco, com tudo... Não, esses começos, Assistente de câmera? o Estranha Hospedaria. Assistente de câmera, eu acho que eu não fiz muito com ele, não. Eu fiz mais com a eletricista. Assistente de câmera, eu fiz Delírios de um Anormal e... Perversão, né? O da Pomba o senhor fez, né? Da Pomba. A mulher que põe a pomba no ar. A mulher que põe a pomba no ar. A Rosângela chegou a dirigir esse filme, a Rosângela Maldonado, ou o Mojica dirigia? Porque aparece o nome dela como diretora. O senhor lembra dela, da Rosângela Maldonado? Não, quem dirigia era o Mojica. Era o Mojica. Era o Mojica. Acho que ela bancava, ou ela... Ela bancava, tal, tudo. Aí ela fazia, mas aí ela, dava ação, tal, isso, aquilo, mas era... Mas quem dirigia era o Mojica. Ou que seja, direção dela, mas supervisão do Mojica. Entendi. O Mojica não chamava atenção no meio de todo mundo, né? Entendi. Eixo de câmera, ela não conhecia nada. Não conhecia nada, entendi. Então é o Atílio que falava, não, filha, aí não pode. Aqui, tá. Mas é que saiu o nome dela no letreiro, mas... o nome dela no letreiro, mas foi o Atílio e o Mojica, né? Tecnicamente o Atílio e artisticamente o Mojica. E ela ali participando, mas dava as ideias dela, tal, mas alguma coisa funcionava, outra não. Mas foi. Esse filme o senhor fez também? Uma parceria deles aí. Outra coisa, né, que eu via discutir muito, Eixo, o Atílio, né, o Mojica, tal, a Nilce. Aí eu falava, pô, o que é esse negócio de eixo? Eu conheci eixo de carro, que eu trabalhava com mecânica antes, né? Esse eixo. Aí eu fui perguntar pro Atílio. Aí o Atílio falou, para que você quer saber? Vem cá, uma nhoca, tá? Porque você tem que aprender a fazer foco, você não tem que saber isso. Aí depois ele chamava, né, e conversava, não, eixo é o seguinte. Aí ele explicava, tal, tudo. Falei, olha, é uma coisa que eu vou aprender também. E isso eu aprendi muito cedo, porque eu sabia que era uma coisa muito importante, e quase todos os diretores que eu trabalhei já erraram. Aí, quando o fotógrafo não dá o toque, eu chegava e falava para o fotógrafo, tá pulando o eixo, eu dava o toque. Na época, os fotógrafos que eu tinha muita amizade e intimidade. Quando a gente só tinha um relacionamento profissional, eu falava para a continuista, tá pulando o eixo, que a continuista corrigir isso também, né? Aí ela passava para o diretor. Inclusive aconteceu, né, no filme que ele está fazendo com o De Rangel, que é um cara consagrado, né, diretor. Mas, vai com os horários de trabalho, o cara passa batido. Então, isso daí eu corrigia muito, né, que eu aprendi, foi uma coisa que eu aprendi já muito cedo. Foi eixo de câmera e fazer foco. Então, me dediquei a isso. O que é tecnicamente ali na câmera, eu falei, não, aqui eu tenho que dominar. Pode ter igual a mim, mas melhor não vai ter. Mas melhor não vai ter. E da Pomba, o senhor fez aquele Mundo Mercado do Sexo, acho que o senhor estava nesse filme também, né? Mundo Mercado do Sexo, então, é eletricista. Você foi eletricista. Nesse filme eu estava com o táxi, começou a filmagem, e eu ia onde eu não tinha muita oportunidade. Então, né, aí chegou um momento, pós-filmagem, eu queria participar mais, que o Rafael me dá a chance de fazer eletricista com ele, mas eu tinha que fazer a diária do táxi. Então eu tinha que ficar um tempo e correr e fazer a diária. Né? Aí eu falei, não, você é artista. Não dá, ou um ou outro. Aí o Mojica, me deu a oportunidade de dirigir carro para ele.
né? Aí eu comecei a dirigir carro para o Mojica e começou a me dar mais oportunidade de estar mais à disposição. O senhor era motorista dele, é isso? Fui Porque ele motorista. não dirigia, né? Hã? Ele não Não, dirigia, não né? dirigia. Não, fui motorista, motorista dele, vai ficar assim, como eu estava lá, tal, tudo, eu era um motorista. Não tinha salário, não tinha nada, mas era um motorista É que dele. deu Satã, também era segurança e não tinha... Não, porque o Mojica usava o seguinte, ele queria o pessoal dele, pô, pessoal apto a qualquer coisa, né? Se tiver que entrar em cena, vai, fazer figurante, vai, se quiser aprender a técnica e tal, ter oportunidade de tudo, então ele dava muita chance. As pessoas que estavam, como era muita gente, a maioria não entendia isso. E desistia. Então, os poucos que entenderam isso, que era uma oportunidade de aprendizado, foi eu, o Rafael, o Geraldo, Sim. o Gaúcho, muita Sim, gente. sim. O Lafon, né? Mais antigo. Mário Lima, né? Os Mário Lima o senhor já conheceu lá, né? O Chico Cavalcante também andava bastante ali, né? O Chico Cavalcante, eu acho, também começou com ele. Salvador do Amaral. Salvador do Amaral. O Jean, né? O Jean. Exato. Uma porrada de gente. Não, muita gente. Então, na época, agora, passou os tempos, ele morreu e tal, todo mundo elogia. Mas teve uma época aí que ele foi muito criticado. Na década de 70, sabe? Mojica, Zé do Caixão, era tudo, sabe, tudo a fala pejorativa contra ele, contra o sistema dele trabalhar. Sim. Depois que, passando os tempos, ficou cult, vamos dizer. A classe foi respeitando e dando crédito à competência, a genialidade que ele tinha. Sim, sempre trabalhava com pouco recurso, né? Sempre com improviso, né, seu Luizinho? Quase nada. E tudo, a maioria era tudo improviso. Tudo improviso. E o senhor, como que foi a história do Biribinha? Vocês compraram junto um carro, um DKV antigo, é isso? Então, o DKV é o seguinte, que o Mojica alugou uma Kombi velha, caiu nos pedaços. Aí ele pagava pro cara, a diária, por semana, para carregar o material elétrico, numa Kombi caiu nos pedaços que às vezes nem chegava no site de filmagem. Aí eu vi uma V-Maguete, né, aí o Mojica botou o nome de Biribinha, aí eu vi uma V-Maguete, eu falei pro Rafael, vamos comprar isso daqui? A gente carrega o material elétrico, o Mojica dá a grana e a gente paga a prestação desse carro. Aí eu falei, vamos. Aí compramos a Biribinha. Foi indo e tal, e o Rafael já começou a fazer alguma coisa com a Tilly, fora de cinema, comerciais fora. Então o Rafael foi o primeiro a começar a ganhar dinheiro fora, né, como profissional. Aí o Mojica não dava grana, né, como o carro era nosso, meu do Rafael, aí o Mojica não pagava, parou de pagar. Aí o que salvou para a gente pagar esse carro foi o Rafael fazendo comercial com o Mojica, com a Tilly. Ele saía por aí e tal, de vez em quando com a Tilly, fazia um comercial, outro aqui e tal. E foi onde pagamos. Pagamos o carro. Depois ele ficou lá na casa do Rafael, ficou para lá, depois do filme, ficou para lá, né? Carrinho velho. E como que o senhor saiu assim de ser uma pessoa, vamos dizer assim, que trabalhava só com Mojica, para ir já frequentar a Boca, já trabalhar com outros diretores? Como que foi esse processo? A saída deixa eu me lembrar. Lógico. Eu, como motorista do Mojica, eu frequentava muito a Boca. Já frequentava ali. Muita. Aí surgiu o boato que eu já estava fazendo assistência de câmera, tal. Aí, como a gente pegava a câmera do Alfredo Palácio para filmar, e o Alfredo Palácio via o cuidado do equipamento que eu tinha, com limpeza, com isso, com aquilo, o cuidado que eu tinha com o equipamento. Aí a produção do Kleber Afonso foi alugar a câmera do Alfredo Palácio. A Alfredo Palácio indicou. Eu não era conhecido no mercado. Não era conhecido. Convidou o Rafael e eu, né?
Aí eu fui junto com o Rafael, pô, fui lá, porra, assinar contrato, falei, caramba, como que é isso daqui e tal? Pô, vou receber para Trabalhar em aprender cinema. ainda, né? Que eu tava aprendendo ainda na época. Uhum. Mas sabe, eu dava conta do recado, fazia. Eu fui lá de aventureiro, sem fazer. Mas tinha muita coisa para aprender ainda. Mas o foco suficiente para fazer o filme e montar e desmontar a câmera eu já sabia. E Foi o primeiro contato. quem que fotografou esse longa? Foi o Ciambra? Foi... O Conto do Vigário era o filme caipira, né? Eu acho que foi o Jorge Attili. Foi o Attili mesmo? É. Mas foi um filme caipira, era um filme outro caipira. estilo, já outro estilo. Outro... Eu não lembro se foi o Jorge Attili, mas Sei. para me levar deve ter sido eles. Ou foi outro fotógrafo? Eu não lembro, eu vou fazer um levantamento para saber o fotógrafo. Eu não me lembro. E ali o senhor já estava frequentando a Boca, isso em... Depois desse filme, aí já estava frequentando. Aí, o Luizinho já foi filmar e tal, tudo. Aí foi indo um filme, o outro, aí pronto, aí explodiu. Isso em 76, por aí, 77? 76, 77, 78, 79, 80, aí foi... E essa era a época que a Boca fazia muito longa, né? Muito longa. Muito filme saía ali. Então esses 4, 5 anos aí era pauleira, não parava. Eu tinha casa para morar aqui em São Paulo e tal, tudo, mas não, era um visitante. Eu aparecia às vezes 1 vez, 2 vezes por ano. Estava sempre viajando por aí. Você ficava na locação e ficava. E o senhor tem ideia quantos filmes o senhor fazia num ano, assim, nessa época que foi forte, assim, um recorde, um número? Em média, 7 filmes. 7 longas. Em 79, se não me engano, 78, 79, eu fiz 11 filmes. 11 longas. 11 filmes porque era 30 dias para rodar um filme. 11 filmes. Então, quase um filme por mês. É que tinha filme que às vezes passava um pouco, né? Senão dava 12 por mês. Porque o Natal dava uma paradinha e tal, tudo. Mas o máximo que eu fiz foi 11 e o mínimo nessa época, o mínimo que eu fiz foi 6 por ano. 6 por ano. 6 filmes por ano. E o senhor gostava de ir no Soberano, no Bar do Ferreiro, ali na Boa, todo mundo? Ali era o point assim, dos técnicos, de todo mundo do cinema. Era atores, atrizes, equipe técnica, produtores. Era o cinema ali. A equipe que não estava filmando não estava ali. Então o que estava ali era o que estava disponível. Você estava ali na Boca, no Bar do Ferreiro ou Soberano, lá, você estava disponível ou estava de folga. Um dos dois. Eu estava de folga fazendo algum filme, estava de folga ou estava sem trabalho. Mas não tinha quase ninguém sem trabalho. Tinha que esperar terminar um filme para montar uma equipe completa. E existia concorrência entre vocês, os técnicos, naquela época, assim, Não tinha, porque era muita produção para poucos bons profissionais. Era muita produção para poucos, não tinha concorrência. Não tinha concorrência porque a gente era tudo amigos, né? Os assistentes de câmera, os eletricistas, maquinistas, então a gente era muito amigo. Não tinha concorrência porque era poucos técnicos para muita produção. Muita produção. E como que o senhor aí o senhor trabalha com Masa também nessa época, mais ou menos, né? Na banda, né? No filme da banda. A Banda das Velhas Virgens. Você tem memória? Foi 78, né? 78. Acho que foi lançado em 78. 78. E trabalhar com o Pio, acho que foi o primeiro longa que o senhor trabalhou com o Pio ou não? Um dos primeiros. O Iracema foi o primeiro longa. O primeiro longo. O Pio eu conhecia da Boca, mas eu tinha o maior medo dele. Aquele bigodão italiano brabo, xingava e tal. Eu tinha o maior medo do Pio. Não era só eu, a maior parte dos técnicos, né? Aí nós fomos filmar Iracema com o Coimbra. Coimbra. Fortaleza. Sim. Toninho Meliante, falou, eu tenho um filme para fazer com o Curi e eu só posso filmar a parte de São Paulo. No Nordeste eu não posso ir. Vai o Pio. Aí o Félix, que era produtor, falou, tudo bem, então o Jula e o Toninho faz essa parte de São Paulo e o Luizinho e o Pio vai para o norte. Né?
O Félix, depois contando para mim, falou pro Pio. Falou, não, trazer o Luizinho. Ele, pô, esse Luizinho, quem é esse? Não, pô, o cara é muito bom, tal, não sei o que, tal. Aí o Pio falou, não, pode vir. Aí eu fiz esse filme com o Pio, aí o Pio se apaixonou assim para trabalhar comigo, porque ele sabia que ele não tinha problema, dor de cabeça, não tinha nada, né? Uhum. Então, aí, todos os filmes que o Pio ia fazer, ele me chamava. Aí o medo que eu tinha dele no começo, aí passou a ser um amigão meu, assim. Uhum. Amigão com restrição, porque ele bebia muito, aí eu ficava, evitava. Uhum. Ele bebia demais, né? Aí eu, às vezes, saía fora dele um pouquinho assim, e ele ficava meio, não gostava muito, né? Que eu saía fora. Uhum. O senhor nunca foi muito boêmio? Nunca foi de de... beber para embriagar, não, né? Nunca fui. Às vezes tomava uma coisinha, um uísque e tal, uma coisa, mas para ficar assim, noite inteira ou tarde inteira no bar bebendo, nunca fui. Aquela geração, a galera da Boca bebia bem, né? A geração era a geração do álcool. Bebia demais. O Pio também era um técnico muito bom, imagino, né? Sabia sustentar um longa. Aquele pessoal italiano que veio aqui, os pioneiros de cinema, tal, tudo, os caras eram muito bons, da Itália com conhecimento, e aqui eles dominavam, né? E trabalhar com Mas era legal? Trabalhar com som direto, mudava muito? Não. O Mazarop era muito bom trabalhar com ele, né? O Pio me dava a oportunidade de falar, pô. Ele avisava, né? Lá é o seguinte, pô, você tem que ter cuidado, fica de farra. Você entrava na fazenda para fazer o filme, você tinha que fazer. Na folga, você era livre para o que quisesse. Você ia para Taubaté fazer o que tinha uma parte da equipe que o seguinte, acabava a filmagem e saía, né, em vez de sair pela porteira, porque o Mazarop com a casa em cima, no alto, sempre estava de olho, e mandava embora, né, ou não chamava no outro filme. Então os caras passavam por baixo da cerca lá e sumiam e ia para Taubaté, tomar cachaça. Eu não posso falar o nome do Não, melhor não, melhor não. Melhor não. O mercado está aí até hoje. Mas e eles iam para a cidade para tomar as cachaças, né? E eu não ia porque eu não gostava muito. Mas o Mazarop, né, a gente pegou uma amizade muito grande e o Mazarop testava. Quando ia o primeiro técnico trabalhava com ele, que ele não conhecia, ele testava. Então ele inventava fofoca um do outro. Igual eu era muito amigo do Rafael. Uhum. Aí ele chegou, ele contou uma história, ele falou, pô, me falaram isso de você, tal, tudo, tal, pá. O Rafael é seu amigo? Eu falei, o Rafael é meu amigo. Pô, amigo não fala isso, falou isso de você, tal, tudo. E eu falei, porra, mas isso não é verdade. Ele falava sério para você. Mas da maneira que ele contava a história, você tinha vontade de ir lá e esganar o cara. Porra, como você vai falar isso? Porra, uma mentira dessa tão grande, um absurdo, porra, Mazarop. Aí, mas eu falava, não tem verdade nisso daí. Né? Aí depois eu contei a história pro Rafael. O Rafael se divertia, né? Dava risada. Mas aí depois, né, quando ele pegava a confiança e ele via esse não é fofoqueiro, esse porra, não é bagunceiro, não é nada, porra, tornei um puta amigo dele. Mas ele gostava muito de mim, né? Eu meio assim, pô, porque o povo tirava muito sal, né? Pô, mas ela tá gostando de você e tal. Sei. Eu gostando, pô, eu gosto eu como Profissional. Né? Aí o pessoal começou a tirar sal e fiquei... E o senhor trabalhou com o Gaúcho nesse filme, né? Era o senhor, o Pio, o Gaúcho? Eu e o Gaúcho. Porque a Mitchell, um trabalhava com foco, o outro com zoom, né? Porque não dava para você manusear as duas coisas ao mesmo tempo. Câmera muito grande. Então, na hora de que estava rodando, era um ficava no zoom e o outro no foco. E aí, na outra semana, revezava. Sempre revezando. E trabalhar com aquele equipamento era o topo na época? Era um equipamento bom, da Mitchell, blimpada, tudo? Trabalhar com base é o seguinte, você estava na Boca aí fazendo cinema, você bobando e tal, tudo. Era uma faculdade de aprendizado para quem se dedicava. Era uma escola, quer dizer. Era uma escola.
A universidade era você ser convidado para fazer um filme com o Mazzaropi. Você filmava com o Mazzaropi, aí o mercado estava aí para você aberto. Né? Então, pô, era grande vantagem. Você filmava com o Mazzaropi e as portas se abriam aí. Porque só levava, porra, pessoas competentes. Sim, não. sim, sim. Pessoas boas. O que tem de melhor aí? O que tem de melhor? O padre também trabalhava, né? O padre acho que trabalhou nesse longa também, o Ravagnoli, já era de elétrica, mas... O que se pagava aí na boca de cinema por semana, o Mazzaropi era dobrado, ele pagava dobrado. Tá. Porque ele queria um de melhor. O que tem de melhor de técnico aí? É esses que trazem. E aí o senhor trabalha com o Pio, depois o senhor trabalhou com o Toninho também, né? Fotografando, Toninho Meliandi. Acho que foi num longa do Miziara, né? Divindade de Ana Lu e Fernanda, Rapazes da Difícil Vida Fácil. Como chama o filme? Os Rapazes da Difícil Vida Fácil. Rapazes da Difícil Vida Fácil. O senhor trabalhou nisso? Teve outros filmes com o Miziara. Eu acho que foi o primeiro que eu fui. Depois... Tem um com Helena Ramos, As Intimidades de Ana Lu e Fernanda também. Isso. E como que era o Toninho fotografando, Toninho Meliandi? Tem alguma história dele? O Toninho Meliandi era o cara, assim, era o fotógrafo seguinte, bom fotografia, bonita e rápido. Rápido, né? Enquanto o Toninho, o seguinte, tipo, vai acontecer isso, tem que fechar a locação, qualquer coisa e tal, tudo, e tem não sei quantas cenas. O Toninho, um refletor aqui, outro ali, vamos dar, tá. E você ia ver o copião, luz excelente. E os outros fotógrafos não, era a luz trabalhada, eles trabalhavam a luz, então tinha um tempo, né? Igual o Toninho não estava. Tanto é o seguinte, o Toninho ele levou esse conceito rápido e cinematográfico para a televisão. A televisão era luz tudo chapada. Aí ele trabalhou com a Avancini, na Globo, na Globo. A Avancini, ele trabalhou com a Avancini, ele fez um longa com a Avancini. Aí a Avancini levou ele para a Globo, foi ele que mudou a fotografia de televisão. De novela. Ele dirigiu aquele da Sandy Júnior, né? Porque antes era tudo chapada a luz. Então o Toninho foi pioneiro nisso na televisão. Aí hoje você vê a iluminação de novela e tudo, é excelente, né? Então, o pioneiro foi o Toninho, que teve coragem de fazer isso aí. Porque o povo tinha medo, né? Não pode ter sombra, não pode ter... Tem. Onde tem luz, tem sombra. Ele falava, tem luz, tem sombra. Mas ele sabia posicionar assim o refletor, que ficava uma fotografia lindíssima, sem usar muita luz. Trabalhava com pouquíssima luz. E com o Toninho o senhor fez quantos longas mais ou menos? Fez bastante também, né? O senhor não tem ideia? Tem que fazer um levantamento. Eu tenho que fazer um levantamento e demorar, porque é muitos filmes. E saber quantos, de um fotógrafo, quantos de outros, mas muita coisa. Muita coisa com o Toninho, com o Reichenbach, com o Pio. Com o Pio. Acho que quem menos... Eu trabalhei... O Portiolli o senhor não chegou a trabalhar? Trabalhou? Portiolli, sim. Ah, também? Portiolli nós fizemos tranças do Pedro Rovai. Acho que na Embrap, talvez, né? Embrap. O Moreiras, o senhor trabalhou com ele também, né? Moreiras fez não foi um novo. Fez o Rei da Boca. Ele fotografando. Com o Moreira, então para mim não tinha problema, assim, fotógrafo, eu trabalhava com... E acho que o Salvador o senhor trabalhou em filme do Chico, eu lembro que o senhor trabalhou com o Salvador fotografando algum filme dirigido pelo Francisco Cavalcante. Trabalhando com o Chico Cavalcante. Sim, sim. Foi com o Salvador, o filme do Chico Cavalcante. Troca de cabeça, não sei o quê. Então que tinha assistente de câmera, que dependendo do fotógrafo, ele não queria trabalhar. Eu fazendo minha função, o fotógrafo dele não tem problema. E mudava muito o estilo dos fotógrafos? Assim, tinha os fotógrafos, vamos dizer, mais de primeiro nível, os outros mais humildes, ou todos tinham talento, todos faziam o que podiam? Todos tinham seu talento, né? Assim, uns mais rápidos, outros, dependendo da situação, demonstravam uma certa insegurança no momento, né? O cara é seguro, é fotógrafo, tudo.
Mas às vezes tem cena que ela abre uma sequência de uma maneira e conforme vai fechando os planos, se o cara não estiver atento, se perde. Muitos fotógrafos às vezes tinham anotação. Principalmente depois os fotógrafos que começou a vir de publicidade, né, que eram os caras mais estudados, tal todo, aí eles faziam a planilha, tal todo. Então, pô, os caras eram certeiros, não erravam. Então, alguns fotógrafos às vezes se perdiam um pouco nisso, né? Quando abria a sequência, ia fechando os planos para casar depois. Então, às vezes, dava uma titubeada, mas nada que afetava o resultado, assim. Mas a gente ali junto percebia isso. Percebia qual tinha mais segurança, qual era mais... Sim, ser técnico, porra, ali, porra, junto dele aí o tempo, vendo a experiência com os outros, né? A experiência com os outros. Muito copião que a gente via resultado, tal, tudo. Então, às vezes eu podia não saber fazer, mas você vê que o cara, às vezes, ele dava uma titubeada. E o senhor, como que foi que o senhor começou? O senhor lembra mais ou menos como o senhor começou a trabalhar com o Carlão, quando vocês se aproximaram? Foi algum filme ele só fotografando ou já foi filme ele dirigindo? O Carlão Reichenbach, tô falando. Reichenbach, não, ele fotografando. Foi o filme do Cláudio Cunha. Ah, O Gosto do Pecado, acho que foi. O Gosto do Pecado. O filme da Simone. Jardel Mello. Foi o primeiro filme. Então, o Portiolli era o outro, o seguinte, ele nunca tinha trabalhado, não conhecia. Ele não me conhecia. Aí ele viu a habilidade que eu tinha de contribuir com o resultado, que é o principal, que é foco, mas o resultado é o seguinte, a habilidade técnica que eu tinha atrás. Né? Então ele foi pegando confiança e parceiro, amigo e tal. Então nós fizemos muito trabalho junto. Muito, era amigão, assim, particular, a gente se encontrava, ia ir para os botecos tomar uma cerveja, ia visitar as produtoras, tá? A gente saía junto, a gente se tornou amigo mesmo, assim. Ele morava aqui perto de mim. Aqui, o Portiolli, o senhor está falando? Bom Retiro, a gente se encontrava, aquele negócio que eu te falei, né? Que, como ele bebia muito, eu às vezes evitava. Mas o Portiolli era um pouco casca-grossa também, às vezes, né? Não era um pouco assim, meio casca-grossa, meio estourado? Sim. Era um cara também, às vezes, meio difícil. Mas era um grande fotógrafo também, né? Grande fotógrafo. Ganhou prêmios, inclusive. Mas às vezes ele era muito estourado, falava alto e tal, às vezes desfazia das pessoas, mas era o jeitão dele, né? Então aquilo, muitas vezes eu passava vergonha, né? Você estava, viajando por aí, eu conversando, em produção, momento de folga, tal, tudo, e a gente conversando, às vezes mesmo filmagem, e aquela maneira, aquela grosseria dele, eu passava vergonha, mas era o jeito dele. Mas... O Carlão, o senhor começou então na época do Cláudio Cunha, mas depois o senhor trabalhou com ele, ele fotografando e dirigindo, né? No mesmo longa, né? Sim. Aí eu tenho que lembrar... É o Extremos do Prazer, o filme Demência... Demência, que eu não lembro. Sim. Não lembro. Mas o Carlão, como que era ele com você, ele com o assistente, o Carlão Reichenbach? O Reichenbach, o seguinte, para falar o seguinte, além de profissional, aquela troca profissional que a gente tinha, confiança que ele tinha em mim e tal, tudo, acho que foi o único fotógrafo que foi amigo meu. Sabe, amigo assim, da gente, tá batendo papo, tal, tudo, conversar, se expressar, brincar, tal, tudo. Eu acho que foi o único assim que foi amigo. Igual você é meu amigo assim, para o único que foi amigo, saindo do profissional. E o cara tinha total confiança. Ele criava as cenas mais difíceis que tinha e soltava. Ele falava, Luiz, você tem o tempo que quiser para marcar os focos. Aí eu pensava duas vezes. Vamos lá, tá pronto. E ele era um diretor, vamos dizer, a gente estava falando do pessoal da Boca, que era um pessoal assim mais, vamos dizer, autodidata. O Carlão era um cara mais intelectual, né? Sim, o Carlão era. Um cara mais assim, com uma bagagem... O intelectual era o Carlão e um pouco
Não, tinha outros também, né? O Candeia, sei lá. O Candeias era, mas não era igual o Carlão. Uhum. O Candeias era que o seguinte, o Candeias era muito eu, né? O Candeias era muito eu. O Carlão não, o Carlão, porra, a competência que ele tinha, o talento que ele tinha, mas ele Não se achava melhor que os não se outros. achava melhor que ninguém. E tinha o negócio da lã de vidro. Ele usava uma lã de vidro, Carlão? Não tinha uma história assim, o senhor? Que às vezes vocês se cortavam fazendo, pra fazer fotografia, o Carlão Reichenbach, tinha história de uma lã de vidro. O senhor lembra disso ou não? Não entendi. O Carlão Reichenbach, às vezes, quando ia fotografar, ele usava uma espécie de lã de vidro. Sim, O senhor lembra disso? Sim, não, pô, lá de vidro, pô, ele foi o primeiro a usar isso daí, e os resultados, pô, as atrizes só queriam filmar com ele, Aham. porque ele deixava as atrizes com a pele que... Ah, coisa era um efeito. impressionante. Aham. Foi o primeiro a usar e os outros fotógrafos começaram a usar também. Começou a porque copiar. As atrizes pediam. Não, eu uso assim, minha pele fica... Tá, né? Apesar que as atrizes não tinham muito que pedir para fotógrafo, isso aqui. Sim, sim. Fotógrafo era tudo bem grosso na época. Hoje em dia é tudo educado. Né? Hoje em dia os fotógrafos é tudo educadíssimo. Os caras têm outra cultura, Sim. outro nível de estudo, né, para chegar Sim. a entrar no mercado. Então, o cara, para entrar no mercado hoje, tem que estar muito bem preparado, estudar muito, tal, tudo, né? Na época, a gente tinha essa chance que eu observei e aproveitei. Hoje em dia é difícil, hoje em dia você tem que estudar muito, ter conhecimento e ter a oportunidade. Porque quem vai te dar um trabalho numa coisa que você nunca fez? Lógico. Então é difícil. E o Carlão, com a equipe técnica, então, ele era tranquilo, era um cara muito amável, muito... Porque ele era grandão assim, mas era uma pessoa doce, né? O que ele tinha de grande que assustava. Às vezes assustava. De doce, de educação, de tudo. Dava atenção para todo mundo, para conversar, bater papo. O cara... E os filmes dele tinham alguns efeitos, porque era um filme mais assim, vamos dizer, autoral, né? Era um filme mais hermético, né? Não era normalmente que nem os outros filmes da Boca, né? Fugia um pouco. Mas a maneira de filmar era onde destacava, vamos supor, para a gente técnica, que o técnico, ele gosta de desafio, né? Dificuldade. Conforme você vai aprendendo, você gosta dos desafios. E o Reichenbach, ele fazia muito isso, principalmente com o assistente de câmera. Desafio. Fazer um traveling de 20 metros, 15 metros, com curva, movimentação de atores, tal, tudo que explora muito a capacidade do foquista de acompanhar, de não errar, né? Porque a gente não tinha chance de errar, porque o negativo era Sim. Hoje em dia, você já ensaia rodando, porque é tudo... Sim, tem mais tempo. As equipes técnicas são maiores também, né? Naquela época vocês faziam tudo, uma mesma pessoa, né? Então era muito difícil, né? Então, foi assim, um parceirão em tudo. Um bom trabalho, a gente se entendia profissionalmente. O que ele fazia, eu já sabia o que ele ia fazer. Ele botava total confiança que podia ensaiar e rodar. Aí ensaiava, eu não ensaiava muito foco, porque senão eu desgastava, vamos supor, meus esforços. Na hora de rodar, eu podia vacilar. Então ele me cobrava muito mais na brincadeira. Porra, você rola. Eu falei, cara, eu não fiz porque vamos rodar que vai valer. Você garante? Ele falou, você garante? Garanto, vamos embora. Aí rodava perfeito. Porque eu já tomei esporro de fotógrafo. Depois que começou a aparecer o vídeo assist. Sim. Dos anos 80, Sim. 80, aí eu tinha muita cobrança, né? Porque os ensaios eu vacilava, puxava de qualquer jeito para não me desgastar, para me estar concentrado na hora de rodar, para valer. Para valer, aí eu estava concentrado. E às vezes quem estava no vídeo assiste, diretor, Tânia Lamarca, tal, cobrava muito isso. Que mais? Depois que veio o vídeo, né? E o fotógrafo também, né? Cobrava muito isso. Pô, não, vacilou aqui. Não fiz ainda, tal.
Não, mas, pô, tem que fazer para ensaiar. Não, e na hora de rodar eu erro, não valeu nada. Não adianta valer no ensaio. Vamos ver na hora de rodar. Então vamos rodar, vamos. Rodar, vou valer. Corpani, quando eu fui fazer o primeiro trabalho com o Corpani, né? Então ele tinha uma certa insegurança, com medo e tal. Porra, o cara não ensaia o foco, né? Porque ele vinha de comercial, e o assistente ensaiava muito foco, né? Tá, os assistentes de publicidade ensaiavam muito foco. Tá. Chegou a neta do senhor, né? Então, quando ensaiava, não levava muito a sério. Na hora de rodar é que eu levava a sério. Pô, tudo bem? Pode, lógico. Essa é filha. Opa, tudo bem? Tranquilo? Matheus, tudo bem? Quer parar um pouco, Luizinho, pra gente? Quer parar um pouco?